Vamos ficar atentos essa semana que vai do dia 27 de julho ao dia 2 de agosto, porque a maioria do movimento no céu são mesmo os movimentos da Lua, os aspectos da Lua. Então, eles acontecem e se dissolvem rapidamente, porque a Lua se movimenta muito rápido. Vamos começar até legal a semana. Bom, o que tem de diferente nessa semana é o ingresso de Vênus no signo de Câncer, que melhora para Vênus bastante. E vamos ter o Mercúrio chegando ao mesmo grau que o Sol, hã, que vai requerer um pouquinho de atenção, porque é uma configuração leonina muito potente, né? E pelo fato de Vênus estar ingressando no signo de Câncer, ela vai ter um aspecto desafiador a Saturno, bem nessa semana. Então, esses são os três momentos que vão marcar configurações mais intensas assim da semana, né? Não são propriamente muito fortes, pensando no movimento, porque são astros que se movimentam até um pouquinho rápido, né? Agora, na próxima semana, daí o bicho pega, porque aí o Marte vai deixar Virgem, onde ele funciona até bem tranquilo ali, e vai ingressar em Libra, que é um ponto de debilidade, já numa oposição a Saturno. Aí na semana que vem a gente tem também uma fase cheia, então a semana que vem já vai trazer um movimento um pouco mais impactante, tá? Mas vamos acompanhando, porque essa semana, né, essa oscilação, o ingresso de Vênus em Câncer vai ter aí coisas, momentos marcantes também. Se você não está inscrito aqui no canal, aproveite agora esse momento antes da gente começar aqui, né, para você se inscrever. Ativa as notificações para não perder nada. Tenho postado outros temas aqui durante a semana na sessão aberta, mas se você gosta de astrologia para estudos, né, tem a sessão de membros também. Ali a gente aborda em um nível mais técnico. Ou os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. E vou pedir para você deixar o seu comentário, curtir o vídeo, se puder arrastar aí um comentário e dar um hype, é sempre muito importante na divulgação do canal, me ajuda muito aqui a manter o canal. E vamos falar então da semana. Vamos lá, pessoal, ver o que tem nessa semana aqui peculiar, que não é tão agitada, né? Mas tem coisas aí. Então vamos lá. Iniciamos a semana com a Lua aqui no signo de Virgem. O último aspecto no sábado, antes dela ingressar em Virgem, quando ela estava em Leão, foi aquele aspecto leve com Vênus, né? Ela ficou fora de curso, ingressou em Virgem ali durante a tarde e já ingressou, olha, aplicando aqui um aspecto de 60 graus a Júpiter. No domingo, o momento perfeito desse aspecto leve é 13 horas e 57 minutos. Olha, o aspecto é leve e ele cria uma configuração tranquila, né? Pacífica. Não é assim, é um dos pontos super abundantes, assim, sabe, que dá para aproveitar muito. Para a Lua é bom esse aspecto, porque o Júpiter está num ponto onde a Lua tem aqui o domicílio, né? Mas a Lua está aqui em Virgem, que é um ponto de detrimento de Júpiter, e ela já está próxima aqui do nó do sul. Então, embora o aspecto seja favorável, e para a Lua, né, enxerga ao domicílio, é mais manutenção do clima. Isso a gente pode ter, então, uma manhã e até um pouco depois, até lá para o meio da tarde, com um perfil bem tranquilo, né? Um perfil tranquilo, agradável, quando dá para a gente realizar as coisas que a gente tem em mente. Também um perfil pacífico, porque Júpiter tem esse tema da pacificação, tem um tema da tranquilidade, né? É um perfil místico de alguma forma, é criativo, abundante nesse sentido de fertilidade, né? Abundante nesse sentido de criatividade, de geração das coisas, né? Agora, o que acontece depois das 13h57 é que a Lua vai cada vez se aproximando mais desses pontos aqui. Aí o clima pode fechar um pouquinho. Não que ele vai ficar assim nervoso, agressivo, porque em Virgem a gente não tem muito essa característica, só que vai ficar mais seco, um pouquinho mais ríspido, né? E como isso vai acontecer de domingo para segunda, cada vez a Lua vai se aproximando mais, esse período mais final da tarde, à noite do domingo, madrugada da segunda, até o meio da tarde, tá, gente? Vai pegando uma tendência um pouco mais ríspida. Pode ser muito técnica, assim, um pouco rígida, assim, sabe, para as coisas. Pode ir um pouco para esse campo mais estratégica, assim, sabe, uma coisa muito analítica. Mas, assim, não fica um clima muito agradável, flexível, assim, muito versátil. O momento perfeito que a Lua vai chegar ao grau de Marte vai ser às 15h42. Então, ela vai pegar esse momento de manhã, passando por esse ponto, e até ao meio da tarde chegando aqui onde Marte está. Então a gente inicia a segunda ali com o clima um pouco ríspido, tá? Pode até ser indicação dos temas globais aí estarem
com alguma, nós temos no nível do mundo geral aqui, né, estarem com algum tema muito tenso, né, de alguma forma, tá. Como não tem calor, ele não cria um clima, assim, de guerra, né, de conflito armado, de uma coisa assim nesse âmbito. Mas sempre conjunções de Lua com Marte não são leves, né, gente. Marte é um pequeno maléfico, então sempre é uma configuração adversa. Aí a gente tem a Lua também já aqui na quadratura com Vênus, e isso vai deixando o clima um pouquinho ruim, porque inclusive é o próximo aspecto que vai acontecer depois que a Lua passa pela conjunção com Marte, ela já vai se aproximando quadratura com Vênus, que vai ser perfeita na segunda, 21h57. Então, a segunda tende a ser um dia um pouquinho difícil. Não é muito interessante para grandes jogadas no sentido financeiro, no sentido estético, seja qual for a atividade que você estiver realizando. Se tiver essa necessidade estética, em algum nível, já tem que ter cautela, porque o clima fica ruim, tá? Mas eu penso que o pior mesmo é no sentido de prosperidade, dinheiro, a parte financeira, porque a Lua está ainda próxima de Marte, né, do nó do sul, e está num ponto onde Vênus tem queda. Então, para os temas de prosperidade não é muito bom. Processo criativo, o gerador pode sofrer aí alguns embates e tal, né. Agora, Vênus não é um planeta do mau humor. Então, no clima geral, a gente não tem uma tendência fechada, séria, assim, chata. O que nós vamos ter mesmo é, às vezes, uma dificuldade em empregar um pouco mais de versatilidade, de alegria, de diversão, de descontração. Parece um pouco rígida que a influência fica um pouco truncada, né? E isso vai acontecer 21h57 da segunda. Depois desse momento, a Lua fica um pouco fora de curso. Ela ingressa em Libra às 2h43 da terça, bem na madrugada, né? E Libra tem um pouquinho de calor, né, mas como o Saturno tá ali ainda no comecinho de Áries, a Lua já ingressa em Libra na oposição a Saturno, que vai ser às 6h04 da terça, às 6h04 da manhã. Então a virada de terça, né, a madrugada da terça, pode ter um clima ruim para quem tem dificuldades em relaxar, como eu sempre falo, esses aspectos pegam muito. Então, às vezes um sono quebrado, dificuldade em relaxar de qualquer maneira. Isso vai criando uma certa, adversidade, tensão, um mau humor, uma certa rispidez para o clima. Aqui onde a Lua está é o ponto da exaltação de Saturno, mas é uma oposição e o Saturno está retrógrado. Então eu não penso que isso venha facilitar muito o clima. Temos uma tendência assim, ríspida, né? Uma tendência às vezes muito centrada em procedimentos, sem flexibilidade. Bom, o humor é ruim com Lua em oposição a Saturno, não tenho o que falar. Só que depois que a Lua passar por esse ponto bem no comecinho da manhã, vai gradualmente melhorando um pouquinho o humor, a Lua vai chegar a um aspecto leve com o Sol. O Sol tá forte, tá aqui no signo de Leão, tudo bem, a Lua tá num ponto que para o Sol não é muito bom, mas como a natureza do aspecto é fácil, e também a gente tem aqui um signo do ar, signo do fogo, que tem calor, o clima melhora, ele melhora bem. Talvez assim para atingir objetivos muito definidos e para a estrutura de liderança seja um pouquinho atrapalhado, né? Mas o clima é super agradável, gente. Então, para inícios, essa influência já fica legal. Desde que a Lua passa pela oposição a Saturno 6h04, ela já vai aumentando essa influência de sextil com o Sol. E vai chegar às 16h17 da terça-feira, esse momento exato. Então, o clima vai ser bem agradável aí na terça, ao longo da tarde. Aí a Lua vai passar, então, por esse ponto e vai chegar depois a esse outro sextil, que é Mercúrio. Mercúrio está muito próximo do Sol, como ele está no sentido retrógrado, está cada vez mais. Então, ele está muito, muito prejudicado. Ele está retrógrado e combusto. Bom, mas a Lua dá uma mão aqui, né, por Mercúrio. Está num ponto de triplicidade do ar. Pode ser um período de benefício em assuntos de interação e troca. Tenham cautela com os excessos na comunicação. Então, se posicionem sobre assuntos e situações que vocês tenham domínio, porque o que acontece com o planeta quando ele fica combusto, ele não é visível no céu, e isso se traduz em termos de eventos como pontos cegos, sabe? Coisas que a gente não consegue enxergar, não consegue ver direito. E mesmo que a natureza do aspecto seja favorável, ela não é tão favorável assim para eliminar toda a debilidade de Mercúrio aqui. Eu penso que, apesar do clima ser bom, tem que ter cautela com excessos nessas questões de posicionamento, tá? É mais nesse âmbito mesmo, ou nos assuntos comerciais também,
Mas não é um clima de rispidez, e vai ser às 23h11 da terça-feira. Então, desde o do final da tarde, ali 16h17, já se encaminhando, né, para o final da tarde, a gente vai sentindo já essa influência. De forma assim que a terça-feira, ela tem um pouco mais de prejuízo durante a madrugada e até o comecinho da manhã, quando a Lua passa pela oposição a Saturno, ali às 6h04. Depois começa a melhorar, porque aí ela tem a sequência de 2 sextis, né, com o Sol e com Mercúrio. Então o clima geral ele já fica agradável. Só ter cautela aqui nesse período à noite, com a questão de comunicação mesmo. Se você é professor, por exemplo, se você posta, se você tiver uma reunião, tenha atenção à informação que transmite, porque assim, eu penso que pelo fato do ponto cego aqui para Mercúrio, né, na combustão e também no sentido retrógrado, pode correr riscos, assim, deslizes com as informações, né? Então é legal sempre se pautar aqui. Bom, a Lua passa por esse ponto e daí o que vai acontecer é que ela vai chegar a um aspecto um pouquinho desafiador a Júpiter, que está aqui no signo de Câncer, e ela já até aparece aqui. Então a gente já vai sentindo essa influência desde as 23h11, aumentando um pouquinho mais. Dura pouco, porque é meia-noite e 59 da quarta, que a gente tem esse momento perfeito da quadratura entre Lua e Júpiter. Bom, da mesma forma, né, todos os aspectos entre Júpiter e Lua, enquanto eles estiverem em Câncer, acabam ajudando um pouco a Lua, né, porque ele está no ponto do domicílio da Lua. Mas a natureza do aspecto é de dificuldade, então no sentido de viagens, no sentido jurídico, por exemplo, né, em termos de pacificação, encontrar o meio termo, negociações, assim, já é um pouco mais difícil, assim, a chegar às coisas em um nível muito equilibrado, né. Mas pela natureza da quadratura, então às vezes não dá para ter 50-50, né. Então às vezes um acaba sendo um pouquinho mais prejudicado que o outro. Mas quando a gente pensa em clima, a necessidade de o equilíbrio, do senso de justiça acaba se fazendo mais. Eu não recomendo para assuntos relacionados a temas financeiros, né, essa abordagem mais relacionada a Júpiter no sentido de prosperidade, porque a natureza do aspecto é difícil. E assim, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, todos os aspectos difíceis da Lua para o ramo eletivo, para a escolha de momento, eles devem ser evitados, porque é a Lua quem marca o passo do que você estiver iniciando, né, o que vai acontecer depois. E por isso acaba não sendo tão legal, né. Eu preferiria um outro momento, mas se você tiver algo agendado, não dá para desmarcar, vai ter que ter um esforço, se for assunto que dependa de conhecimento, né, principalmente conhecimento mais elevados, que é o tema de Júpiter, do assunto da espiritualidade e religiosidade, dos temas jurídicos, dos temas relacionados a outras culturas, desses assuntos humanitários e pacificação, que também estão bastante na pauta, né, vi muito nessa semana que passou a temática humanitária relacionada a Gaza, né, as pessoas morrendo ali de fome, as ajudas não estão chegando, então esses temas eles ficam bem sensíveis aqui nesse período, né, então ter cautela, se você tiver algo ali agendado. Depois que acontece esse momento aqui, não temos novos aspectos, daí a gente vai ter um daqueles períodos tipos da Lua longos fora de curso. A quarta inteira, gente, a quarta-feira é um dia para evitar mesmo, né, porque quadratura de Lua com Júpiter meia-noite e 59, e a Lua só vai ingressar em Escorpião na quinta-feira, 14h25. Então percebam aqui dos contatos que a Lua teve em Libra, né, foi já a oposição, ela já chegou aqui aos aspectos de 60 graus com Mercúrio e Sol, e agora quadratura com Júpiter e depois disso mais nada, que aí não tem como ela ter um aspecto com Marte, que está aqui no signo seguinte, e também aqui com Vênus, não tem, porque Vênus chega a mudar aí para Câncer antes mesmo da Lua, entendeu? Então, olha, durante a quarta, Vênus chega aqui até o finalzinho. Quando for a viradinha aqui da quinta-feira, meia-noite e 57, Vênus vai ingressar aqui. Vamos passar já para o gráfico aqui de Vênus. Ó, Vênus ingressa aqui no signo de Câncer, meia-noite e 57, enquanto a Lua, olha, estará ainda aqui em 23 de Libra, por isso que não deu tempo da Lua chegar a um trígono. Aqui até marca porque eu não configurei exatamente só pelos signos inteiros, né, acabei deixando pelo orbe, mas vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Aí a Lua vai ingressar
em Escorpião 14,25. Aí sim, depois ela chega ao trígono a Vênus. Então, na quinta-feira, a sequência é Vênus em Câncer, meia-noite e 57. E como eu falei para vocês ali no início, quando Vênus ingressa em Câncer, ela melhora bastante o poder dela, porque em Gêmeos ela não tem muita força. A não ser a natureza, né? Que para alguns astrólogos é quente e úmida, assim como o ar é. Agora, quando Vênus ingressa em Câncer, ela tem um domínio na triplicidade da água, né? E isso vai criando um pouco mais de facilidade criativa, geradora. Então, é um perfil fértil. E olha, que legal, né? Vênus junto de Júpiter. Está cada vez mais, aqui depois que ela ingressar em Câncer, se aproximando de Júpiter. E os dois ficam muito fortes. Isso vai criando bastante benefício no sentido de prosperidade, no sentido de abundância, perfil fértil, o sentido místico, religioso, interpretativo, artístico, tudo isso fica muito, muito elevado. Então, por isso que Vênus em Câncer é bem melhor do que Vênus em Gêmeos, né? Em Gêmeos ela fica meio perdida ali. E isso a gente vai sentindo ao longo desse período de trânsito de Vênus em Câncer, como ela vai se mudando, porque vai ter muitos momentos, vamos ter muitos momentos aqui se desenrolando, né? Por exemplo, uma quadratura com Saturno, que vai acontecer nessa semana, depois ela vai se aproximando aqui de Júpiter, tem bastante coisa, né? Vai ter vários momentos de Vênus com Lua, então vamos ter muita coisa. Depois desse momento, às 14h25, a Lua ingressa aqui no signo de Escorpião. Vai fechar um pouco o clima, assim, mais para o sentido de comportamento geral, global. Ele é mais um perfil analítico, tira um pouco da velocidade do clima, né? Mas quando a Lua ingressa em Escorpião, ela vem o trígono com Vênus, então vai começar um período mais analítico. Ele tem uma tendência fértil. A gente tem a Lua em Escorpião como um ponto de debilidade, e enxergando Vênus, né, que aqui também está vendo um ponto de debilidade, mas a natureza do aspecto é fácil. Aumenta bastante o sentido de fertilidade. Então quinta-feira é um dia altamente criativo, tem um perfil artístico, ele tem um perfil profundo para esmiuçar esse lado mais abstrato da vida, né? Eu penso numa configuração boa, cautelosa, assim, tipo analítica, detalhista, né, complexa em alguns momentos, mas com uma tendência fértil para todo tipo de assunto que você quiser iniciar. Depois que a Lua ingressar no signo de Escorpião, acaba sendo um momento interessante, né? Então, porque ela vai chegar a trígono exato aqui com Vênus às 15h52. Bom, logo depois que ela ingressa em Escorpião, né? Dá ali 1 hora e pouquinho. Bom, meio de tarde aqui da quinta-feira bastante agradável, depois da quarta meio em suspenso, né. E depois desse trígono entre Lua e Vênus, nós vamos ter na quinta ainda a conjunção entre Mercúrio e Sol. E, bom, fica um clima que vocês devem manter atenção, porque o Mercúrio ele fica fraco, ele está num ponto que ele está peregrino, tem várias debilidades acumuladas aqui para Mercúrio. Não tem força, está peregrino, está totalmente no comando do Sol, está oculto pelo Sol, combusto, né? Está retrógrado. Então, mesmo que ele chegue aqui no mesmo grau e minuto, que é uma condição casime, o Mercúrio não está não está assim excelente. Então, a questão de comunicação no âmbito cotidiano, próximo de você, é um ponto delicado, né. Eu recomendo você ter cautela, se você for apresentar uma reunião, for fechar um negócio, for ter uma conversa importante com alguém, se tiver um estudo, uma entrevista, realizando uma prova, por exemplo, olhe os detalhes, porque Mercúrio ele está um pouquinho perturbado aqui, mesmo que ele esteja no mesmo grau que o Sol, eu penso que ele vai para um campo excessivo. E também, no nível global, notícias, essas configurações de opiniões contundentes, sabe? Às vezes contundentes e controversas, barulhentas, né? Coisas que aparecem ali na mídia, tal pessoa falou tal coisa, aí fica todo mundo falando, olha, você viu o que o fulano falou, não sabe? Aquelas posições que mais geram barulho do que efetividade, né? Então pode ser um pouco disso também no clima global. Por isso eu não vejo muito como um casime de Mercúrio, ó, que bom, né? Aproveite. Eu penso ele num sentido de exagero, que deve ter cautela. Até porque, olha, o que vem a seguir é a quadratura entre Lua e Mercúrio. Então, Mercúrio chega à conjunção com o Sol 20h41 da quinta, no horário de Brasília. Depois disso, a Lua vai se aproximando à quadratura com Mercúrio. Então, Mercúrio se encrencou aqui com o Sol, né? Tá encrencado com o Sol, aqui voltou a ficar combusto e agora com a Lua também.
E esse perfil, como é uma quadratura entre os signos fixos, ele gera bastante rigidez. Ele tem um perfil de opiniões críticas, difíceis mesmo. Por isso, é um dia que eu recomendo ter cautela com o tema comercial, assuntos eletrônicos, técnicos, tecnologias de maneira geral, e tudo que envolve a informação em si, né? Então, desde um estudo que você estiver realizando até pronunciamentos, conversas, enfim, né? O trânsito de redes sociais, ele tem já uma tendência bem ríspida, é um perfil muito analítico e um pouco propenso a ter problemas técnicos. Então, cautela, se você estiver lidando com algum equipamento aí que para realizar alguma atividade, né, não é muito boa essa influência aqui. Para o perfil técnico, deve-se ter cautela. Ou instrumentos, né, se você precisa de algum instrumento para realizar alguma atividade, também é um perfil ruim. E o clima geral, ele é um clima ríspido, é muito crítico, é muito cri-cri mesmo, assim, sabe. Ele é muito argumentativo, então vai ficando um clima um pouco tenso aqui na sexta-feira, 7h56, tá. Vai ser o momento perfeito, é a virada de quinta para sexta. E aí depois disso a Lua vai ter a quadratura com o Sol, marcando a fase crescente, o Sol tá bem forte, a Lua tá fraca aqui num ponto de queda, né, continua com essa temática crítica, então assim, esse dia 1, que aliás é um dia que até tem no nível mundial, né, que é o dia que inicia o tarifaço, Trump, né, pode ser um dia realmente um pouco tenso, assim, né, a virada de quinta para sexta, porque primeiro a Lua passou pela quadratura com Mercúrio, depois ela passa pela quadratura com o Sol, pega um pouco desse perfil de liderança, pode ser um dia meio agitado mesmo, aí a sexta-feira. E também porque esse tema, né, que envolve a parte monetária, tal, olha quanto aspecto em vermelho tem aqui. E vai pegar em seguida Vênus, chegando à quadratura Saturno, que vai ser às 10h34. Então, amanhã, da sexta, tem um monte de coisa aqui em seguida, né? Por que que esse aspecto é ruim? Bom, Vênus, no sentido global, tem uma temática do dinheiro em si, né? Das coisas boas da vida, o dinheiro, as joias, né? Esse lado mais rico aí da vida. E ela chega à quadratura com Saturno no signo de Áries, que é um ponto onde ela tem debilidade aqui, né? Tem uma debilidade do detrimento. Por isso, e outra, né, além de ser uma quadratura, também está em Câncer, que é um ponto também de detrimento de Saturno, que já está em queda. Por isso, essa quadratura é realmente muito ruim, muito, muito mesmo ruim, para os temas que envolvam a parte financeira, seja no seu nível pessoal, fazendo um investimento, retirada de dinheiro de banco, se você estiver pensando em comprar alguma coisa, não é um dia muito bom, nem para muitas ousadias com tema estético, pode ser estética pessoal. O visual, né, tem que ter cautela. Bom, e o humor, né, gente, porque Vênus é um astro benéfico. Tem uma relação de harmonia, né, tem um tema de harmonia. Quando ela chega em quadratura com Saturno, que é bem mais pesado do que ela, né, ele é um grande maléfico, né, um pequeno benéfico. Não tem condições de progredir, assim, ela não vence, Vênus não vence Saturno. E por isso o dia fica péssimo, 10h34 é o momento perfeito da quadratura. Então, olha, de quinta para sexta o bicho pega, vai ficar um clima um pouco tenso. E eu falei para vocês que era uma semana de trégua, mas essa virada aqui ela tá um pouco pesada, né? Mas também a gente já tinha esse momento do ano aqui, né? Essa data aí como um momento marcante. Bom, vamos ver o que se desenrola, porque pode ser meio tumultuado no nível global. Agora, no nível próximo, é ter cautela mesmo em relação a esse ponto aqui, tá? Esqueça um pouquinho essa oposição, é porque na hora que eu fui fazer o gráfico, eu tive que instalar o software de novo na minha máquina, e daí tá aparecendo a oposição, mas ela só vai acontecer quando o Marte ingressar aqui. Eu esqueci de configurar o aspecto só por signos e acabou aparecendo, tá? Mas esqueçam, o que é importante é isso aqui, ó. Essa quadratura especificamente para esse momento. Então, sexta-feira vem Lua quadratura Mercúrio, 7h56, Lua quadratura Sol, 9h41, Vênus quadratura Saturno, 10h34, uma sequência de quadraturas. E daí melhora um pouco o clima, depois disso para o meio da tarde, porque a Lua vai chegar a um trígono a Júpiter. Bom, e aí vai melhorando um pouquinho mais, porque aí Júpiter dá um auxílio bom para a Lua, que está bem fraca aqui, e aí que melhora um pouco o perfil de abundância, de prosperidade, de senso de justiça, de harmonia, de facilidades. Ainda assim não vai ser muito empolgado, assim, festivo não, porque é um trígono da água, né, e a água ela já tem um perfil mais calmo, né, mais profundo, assim, né, na verdade, mais yin.
Então não é um clima festivo, mas já vai melhorando bem. Parece que dá uma baixada na poeira, e tal, vai melhorando um pouquinho o quadro, pelo menos no sentido de prosperidade, de pacificação, né, tal, vai melhorar, vai ficar bem mais agradável. Vai ser às 14h25 da sexta-feira, e depois disso, na sexta, não temos novos aspectos, a Lua vai gradualmente diminuindo essa influência, então até o final da tarde a gente sente ainda esse perfil aqui do trígono, e a Lua vai se aplicando ao sextil a Marte. O sextil a Marte é às 22h07 do sábado. Então, a gente vai começar a perceber mais a influência do sextil entre Lua e Marte lá para noite, já madrugada, noite da sexta, madrugada do sábado, porque vai ser perfeito muito à noite, né? 22h07. Mas olha, é um momento que a Lua vem de um aspecto de trígono com Júpiter, chega ao sextil com Marte, e vai mantendo, pelo menos o sábado, com um perfil bem mais produtivo, concentrado. Ele tem um perfil bem estratégico, porque a Lua está num ponto de domicílio de Marte, domicílio noturno, então o sábado ele tem um perfil bem concentrado. O sábado vai ser interessante para fazer aquelas atividades técnicas, analíticas, atividades que exijam um pouco de esforço até mais físico, ou até técnico, né, consertar, resolver, organizar as coisas, vai ficando bem legal. Ele não é corrido, não é um dia apressado, mas o que você se programar para realizar, vai conseguir realizar, ele atinge o alvo com facilidade, tá. É um dia bem concentrado, poucas coisas te desviam da atenção, não dispersa nada. E aí, gente, o que acontece é que depois que a Lua passa por esse ponto aqui de sextil, ela vai ficar fora de curso, aí ela vai ingressar em Sagitário só no domingo dia 3, e aí essa outra semana que inicia no dia 3, aí o bicho pega, porque aí Marte já vai, ó, ele tá aqui bem no finalzinho, ele vai ingressar em Libra, nós vamos ter a Lua chegando à oposição, a Lua já vai ter passado aqui, né, vários momentos, vai chegar aqui Aquário em oposição ao Sol, e vamos ter, assim que Marte ingressar aqui, ele já vai pegar a oposição com Saturno, que vai pegar alguns dias, tá? Porque Marte não se movimenta tão rápido e nem Saturno, então é uma oposição que vai durar em uns 2, 3 dias aí bem fortes, né? Aí já o bicho vai pegar na semana que vem e vai movimentando pelo fator também da Lua chegar ao ponto máximo de visibilidade. E, gente, é isso, né? Viram que semana? Olha, essa é a sexta-feira, dia 1º, como a data mesmo que tá todo mundo esperando, pelo menos no sentido astrológico, é o dia que parece ser mais difícil dessa semana. Mas vamos fazendo aí o que dá, né? Pelo menos assim, eu penso que sabendo como o clima vai estar, a gente consegue se organizar melhor aí com as atividades e aproveitar melhor os bons momentos, né? Quarta, por exemplo, um dia inteirinho com a lua fora de curso, já vai ser ruim para inícios e tal. Bom, vamos nos organizando, é isso aí. Bom, não esqueça de curtir o vídeo, deixa aqui seu comentário e, gente, vamos na segunda voltando aqui com as reflexões semanais, mas amanhã tem um vídeo aqui no canal também. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Até o próximo vídeo, então, até mais.